Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje daremos continuidade, depois daquele capítulo longo, que foi o 12, na sequência estaremos tratando do capítulo 13, que é a ligação da trama, levando o leitor, todos nós, a esse mundo difícil em que o afeto se confundindo com a sexualidade, em que as ambições, desejando caminhos obscuros, acaba fazendo com que essas escolhas cheguem a uma situação de dor coletiva. Então, pega o seu capítulo 13 no livro Sexo e Destino, você vai acompanhar comigo a leitura e vamos nos mergulhar nesses momentos difíceis que são a expressão do mundo de prova e expiação, onde estamos na organização afetiva de cada pessoa, ligadas todas estas coisas às nossas dívidas e aos compromissos que já trouxemos de outras existências. Vamos lá? Então, acompanhe o slide que vai começar o capítulo 13. Pega o seu caderno, pega o seu lápis ou a sua caneta para as anotações e agora vamos iniciar esse capítulo. Voltei ao Flamengo apreensivo, diz André Luiz. Não havia conseguido investigar as minudências, os detalhes do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio e do espírito que o vampirizava entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Enviei comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me animava muito. Ele viria à noite, não mais cedo, tendo em vista inadiáveis obrigações. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, o amigo do André Luiz, que eu sabia ocupado e que talvez estivesse providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam, demonstravam um labirinto e qualquer ameaça de irritação nos frustraria objetivos e movimentos. O Neves de vez em quando era meio nervosinho, não se controlava. Então, como as coisas estavam se complicando, talvez fosse até mesmo bom que o Neves não aparecesse. É o que ele está explicando. Outros amigos, de cujos préstimos, cujo auxílio seria lícito dispor, permaneciam longe do assunto. André está pensando, mas a quem eu podia recorrer? Estão todos longe desse assunto, ninguém sabe. Era forçoso agir sozinho, trabalhar por mim mesmo. O momento não comportava aflições inúteis. Necessário manejar, administrar os recursos da minha mão. Para intervir sem vacilações, julguei que seria prudente ouvir o acompanhante desencarnado, aquele que morava lá na casa do Cláudio, que eu desconhecia de todo, não sabia quem ele era. A princípio, havíamos encontrado dois, aqueles dois que lá no capítulo inicial, se não me engano no capítulo 4, capítulo 6, estavam bebendo junto com o Cláudio. Eram dois, lembra? Agora, André Luiz está vendo que, apesar de terem sido dois naquela época, apenas um deles se mantinha constante. Aquele cuja inteligência aguçada me chamava mais a atenção. Não seria justo investigá-lo, examinar-lhe os anseios, os desejos, porque ele estava lá? Recordei experiências anteriores em que, juntamente de outros amigos desencarnados, eu modificara a apresentação externa através de um profundo esforço mental. Eu tinha o interesse em fazer-me visível diante daquele amigo enigmático
que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Então ele precisava transfigurar-se, adensando a forma, como alguém que veste uma roupa diferente. Eu então me recolhi em um ângulo tranquilo diante do mar. Orei, buscando forças. Meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços, como se ele estivesse engrossando o processo da aparência e mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase 1 hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de realizar a conversação que eu desejava. Eu não me autorizava a perder 1 minuto. Avancei prédio acima, batendo a porta, com cerimônia. Aconteceu como eu previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. Você vê aí a imagem do projeto Imagem, em que André Luiz está à porta do apartamento, aí, e o espírito que estava lá dentro veio atender a porta. Engraçado isso, né? Eu acho que o artista que fez essa imagem, ele não quis tornar as vestes de André Luiz um pouco mais grossas para não confundi-lo com alguma outra entidade, mas você vê que ele já está mais denso, ele não está transparente, ele já está mais com o perispírito mais encorpado, semelhante ao do outro que vem passando pela porta para atender a batida, mas você vê que a situação do outro é ainda pior, não é? Olhou-me desconfiado, de alto a baixo, esquadrinhou-me os intuitos, quer dizer, me examinou detalhadamente as intenções. Eu me humilhei, vulgarizei a linguagem quanto eu pude. Essa atitude era indispensável pela minha necessidade de informações. Atento a isso, fingi absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele, no espírito, o núcleo natural de minha atenção. Expliquei que estava andando, procurando um amigo, e perguntei pelo outro camarada que eu vira ali dias antes, aquele outro que estava com esse espírito. Eu havia visto eles juntos, precisamente naquele local, quando transitava no corredor. Entretanto, eu passava apressado, já que eu tinha obrigações a cumprir. Guardara, porém, a impressão de que o companheiro cujo encontro ambicionava era ele. Foi esse o expediente, a estratégia mais simples que me ocorreu para cativar esse espírito, conversando com um espírito de submissão e fraternidade naturais, de modo a ganhar-lhe alguma confiança e carinho. Ele pareceu sensibilizar-se, tratou-me com a generosidade acidental de um nobre que não se desmerecia por dar atenção, uma migalha de consideração ao mendigo. Forma física robusta e enorme, tocou-me o ombro com a mão, ensaiando um gesto de quem se prepara para despachar polidamente uma pessoa inoportuna. E catou minudências, procurou detalhes. Analisou-me, examinou-me, repisando inquirições e questionamentos. Inteirando-se do exato momento em que eu havia visto os dois reunidos e reconhecendo os detalhes que eu conseguira, de minha parte, mencionar, ele esclareceu que se tratava de um amigo, aquele espírito que estava naquela casa junto com ele, que costumava hospedar de vez em quando, para o reconforto de uns drinks. Naquele momento, contudo, ele não estava. Ao que sabia, divertia-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Eu então lamentei não encontrar um amigo,
Solicitei-lhe o nome, pedi a ele que me dissesse o seu nome. Estava reconhecido ante a gentileza do acolhimento e voltaria ao Flamengo em outra oportunidade, voltaria ali em outra oportunidade. Eu estimaria, disse André, chamar você com a possível intimidade quando eu voltasse, na hipótese de ser forçado a perguntar por ele a outros desconhecidos. Ele não se fez de rogado, não hesitou. Respondeu cortesmente. Ele se chamava Ricardo Moreira, esse com quem André está conversando. Em alguma necessidade, porém, bastaria que o chamasse tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo, em companhia do colega ao qual me referia, que o sacudisse, despertando-lhe a atenção. Foi o que Moreira disse para André Luiz. Até ali, tudo bem. Era necessário, entretanto, que eu lhe examinasse as mais íntimas reações. Imprescindível conhecê-lo, avaliá-lo, sopesá-lo. Eu então disse que estava cansado, deprimido. Se ele era ali o mordomo, que me permitisse entrar, por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças. Um ato de bondade fraterna, nada além de alguns minutos. Necessitava de um ambiente humano, amigo, diz André Luiz para o homem. Porém, depois que André Luiz diz isso, aconteceu uma reviravolta. Eu vi que havia perdido a posição que conquistara. Moreira arremessou-me um olhar terrível que funcionou sobre mim como uma punhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono, que diante dos descascados, que é uma das maneiras pelas quais a gíria dos planos inferiores designa os espíritos desencarnados, aqueles que não têm casca, não têm corpo. Quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo, que eu dispunha da rua larga para dormir, e disse agressivo, terminando: "Que tem você aqui? Deu fora, que não vou com a sua lata. Vai se catar, vai se catar." Nenhuma outra alternativa senão descer as escadas apressadamente, porque ele avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Voltei então à orla marítima, ao aconchego do mar, entrando em prece. Reavendo então a condição que me era normal, despindo-me da densidade que eu havia antes assimilado, voltei ao mesmo ponto. No interior da peça, ele voltou lá no apartamento, só que agora o espírito não via ele. No interior da peça, o casal se acomodara para o almoço, com as atenções de Dona Justa em serviço, a senhorinha do serviço que se chamava Dona Justa. Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio e com Cláudio de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações de osmose fluídica. O Cláudio sentou-se à mesa para comer, o Moreira se sentou junto com ele, e os dois comiam a comida, e o Cláudio também, além de comer para si, comia para o amigo invisível, que assimilava as forças da alimentação pelo processo que ele cita aqui de osmose fluídica. Os princípios ativos do alimento, que possuem uma contraparte astral, eram também absorvidos pelo espírito que ali estava vampirizando as forças de Cláudio. Aliás, no livro Missionários da Luz, que nós já lemos, nós encontramos uma cena interessante quando o instrutor Alexandre, com André Luiz e o seu companheiro, vão até a casa de uma senhora que foi pedir ajuda no centro espírita, para inteirar-se das condições, das características, das peculiaridades
do caso que ela fora pedir, referente ao marido que havia sido morto. E quando eles chegam na casa, eles se deparam com uma cena muito constrangedora para André, que era o quê? O fogão estava com as panelas fervendo, com a comida sendo preparada pela dona da casa. E, sobre o fogão, entidades estavam inalando os vapores que saíam das panelas como forma de alimentação. Lá também, no livro Missionários da Luz, você encontra esta cena, você encontra essa descrição que aqui se repete e André Luiz denomina osmose fluídica. No caso aqui, muito mais intimamente ligada à aproximação do perispírito de Moreira com o perispírito de Cláudio, que lhe vai fornecer os alimentos e que vai receber de Moreira também a influência. A conversa entre os cônjuges, entre a Márcia e o Cláudio, fluía banal. Mas, consultando o cérebro de Nogueira, nós nos convencemos para logo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante invisível. Nós podíamos registrar neles o anseio, o desejo por notícias que lhes possibilitassem conexões para o objetivo inconfessável que começavam a demonstrar em espírito. Agora, à mesa, sentados ali, a dupla exteriorizava os intentos escusos, as intenções ocultas, nas formas, pensamentos, em que as duas mentes enfermiças se revelavam. Tudo se aclarava de súbito. Digeriam o plano em silêncio. Eles abordariam Marita, a moça, à maneira de dois caçadores colhendo uma lebre. Eles desfrutavam antecipadamente esse delito, esse assalto. Articulavam-se-lhes os pensamentos em lances dissolutos, em cenas libertinas. Determinavam-se a surpreendê-la na casa de Crescina, no bordel, como se apanha um fruto resguardado na árvore. Assustado, espantado, decifrei a trama inteira. Cláudio ergueu a voz e, fingindo ignorar a viagem da filha, perguntou à mulher sobre Marina, a outra filha, uma vez que, no fundo, queria notícias de Marita. Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele provavelmente se havia esquecido de que a moça havia avisado na véspera que iria a Teresópolis a serviço da imobiliária. O chefe, impedido de fazer esse trabalho, havia indicado Marina para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes telefonara de Copacabana, solicitando para que não a esperassem ao jantar. Talvez demorasse em serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. O marido tossiu, pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos da política e a refeição terminou sem maiores delongas. No intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, procurei a habitação de Crescina, lá o bordel, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um só pavimento. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela conversação barulhenta dos desencarnados menos felizes que aí tumultuavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona da casa tomar o telefone. Aproximei-me dela. Crescina perguntava por Gilberto, no escritório dos Torres. Atendida, combinou visitá-lo às 2h, que era daí precisamente a meia hora. O programa foi cumprido com todas as sequências previstas. De retorno,
Quando voltou a casa, Crescina chamou para a loja e comunicou à jovem Marita que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que participava a resolução, comunicava a decisão de estar firme no lugar indicado por Marita às 8 da noite, naquele dia. Que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou, alegrou-se, e as minhas inquietações doíam agigantadas. Necessitava desdobrar medidas de proteção. Entender-me com algum amigo encarnado, em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto. Criar-se com circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, em vão, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos amontoados, confusos, entouçados, sobre raízes de sexo e finanças, configurando cenas de prazeres e lucros, com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Até mesmo um dos chefes de Marita, do qual me acerquei, tentando inspirar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite, ao perceber-lhe a imagem na tela mental transmitida por mim, para início de entendimento, ele acreditou estar pensando com ele mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras, encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista e expulsou-me a influência rapidamente, pensando consigo mesmo no íntimo. Essa moça já recebe o suficiente, não lhe darei nem mais um centavo. Imaginando que se ela ficasse até mais tarde, ia ter que pagar hora extra, aquela coisa toda. Nenhum outro recurso, senão permanecer no casarão de sentinela. Inúteis as diligências, inúteis os esforços. Às 7:30 da noite, Cláudio apresentou-se com cuidado, com esmero, sem mesmo esquecer-se de uma peruca leve que lhe remoçava as linhas fisionômicas. Solerte, cuidadoso, espiou a vivenda de Crescina, a pequena distância. Ele, Cláudio, e o outro, o espírito. Moreira não parecia menos interessado. Eu os acompanhei. O marido de Dona Márcia, aperaltado, ansioso, travesso, buscava um telefone que não teve dificuldade para encontrar. O café vizinho, uma lanchonete, facilitava. Discou, chamando Fafá, o porteiro da pensão, que ficáramos conhecendo em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou a Fafá que fosse encontrá-lo confidencialmente ali, na lanchonete. Questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Deram risada pelo telefone e o empregado, velho bonachão que o álcool já começava a excitar naquelas horas verdes, no início da noite, veio rapidamente. Atencioso e sabido, embora guardasse um sorriso de bondade parado no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal, inclinou o ouvido para a boca de Cláudio, a fim de escutar melhor. Cláudio Nogueira cochichou solene. Solicitava de Fafá a ajuda urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no 4, naquele quartinho do fundo. A moça era sua filha. Ele não faria barulho, não escandalizaria ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer aquele desencaminhador, o sedutor, de maneira a solucionar o problema de família sem alarde. Ele recorria então aos favores de Fafá, companheiro dedicado. Não lhe dispensaria a colaboração. Fafá disse compreendê-lo e participou que a menina esperada já estava lá, no local.
Ele a havia visto sozinha, através da porta semiaberta. Estava sentada no leito, folheando revistas. E diante das perguntas que se acumulavam, confirmou que era a jovem, vista por ele cedinho, em conversação com a mundana, a prostituta, a dona Crescina. Sim, guardara-lhe o nome. Era Marita, sim. Cláudio então se fez mais reservado e pediu-lhe a queda de energia, que o Fafá desligasse a energia, que o porteiro lhe fizesse um favor de desajustar o fusível na instalação elétrica. O concerto exigiria uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo, sem que a patroa e os hóspedes lhe percebessem a presença. Ele se colocaria no escuro, quando tudo tivesse apagado, em ângulo oposto à da iluminação pública, e assim facilmente ele identificaria o rapaz. O serventuário, o funcionário, apesar de semi-embriagado, olhou com uma expressão matreira, maliciosa, e salientou que era problema sério aquele. Ele poderia satisfazer ao chefe, mas bico calado. Nada de envolver-se com os tiras, com os policiais. Cláudio, então, deixou escorregar para a mão dele 2 cédulas de 500 cruzeiros. E Fafá, menos inquieto, perguntou pelo horário exato, ao que Nogueira aclarou, afirmando faltar apenas unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Os dois se separaram, e quando me perdi em dolorosas conjecturas, revigoradora surpresa me visitou o espírito. Dera apenas alguns passos na rua e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. Comovi-me. Revê-lo e confiar-lhe todas as inquietações, as preocupações, foi trabalho de segundos. Nas minhas frases curtas, o instrutor recolheu todo o material informativo. Sem demora, rumamos para a vivenda coletiva, cujas lâmpadas esmoreceram, se apagaram de imediato, quando nós passávamos à sua entrada. Tive a ideia de que o acontecimento era comum, porque a escuridão não gerou o menor alarme nas pessoas. Velas oscilantes piscavam aqui e ali. Tomamos a direção do aposento isolado, de número 4. Cláudio imobilizara-se à porta, abraçado pelo vampirizador. Ambos justapostos, ligados um ao outro. Dupla de sentimentos e propósitos iguais. Ambos emocionados, corações pulsando rápidos. Eles prelibavam, eles desfrutavam mentalmente com antecedência a caça que não lhes escaparia. A reduzida distância, notei que os dois se postavam sob o halo das energias balsâmicas, calmantes de Félix. Félix agora os estava envolvendo em energias calmantes. Entretanto, o admirável fenômeno para eles era como se não existisse. Diante do quadro inquietante e enternecedor, comovente, imaginei comigo olhar 2 lobos humanizados aos quais piedosos emissários do céu tentassem inutilmente entregar a palavra e a inspiração de Jesus Cristo para eles. Enrolavam-se os dois num charco, num pântano mental de luxúria, de lascívia, com tamanha sofreguidão, com tamanha voracidade, que não cabia ali naquele vulcão de apetites sexuais a menor fresta pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Agressivo perfume de cravos me invadiu o olfato desprevenido. Onde eu havia sentido esse perfume naquele dia? Recordei então espantado. Aquele era o extrato, era o perfume usado por Gilberto quando foi conversar com o Cláudio. Eu havia conhecido na palestra do Lido, o lugar onde eles haviam se encontrado.
Examinei com precisão observações que ali estavam e reconheci que Nogueira tivera igualmente cuidado de usar uma roupa em tudo semelhante à do moço, inclusive a gravata, quanto ao nó e ao tamanho. Nenhuma particularidade havia sido esquecida. Antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, os dois, Cláudio e Moreira, a dupla avançou o quarto adentro. Nós, que podíamos enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, sussurrando frases de arrebatadora paixão e de intensa saudade, abrindo ansiosa os braços, sem guardar para si o mínimo resquício de vigilância. Ela se acreditava diante do amado. Era ele, não devia recear. Naquele instante, em todas as suas intenções e em todos os seus nervos, um só pensamento, um só apelo: entregar-se. Cláudio e o outro, a tremerem de emoção, mantinham absoluto silêncio. Nada que pudesse evitar a integração indesejável. Nogueira, agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-a de encontro ao peito e beijou-a descontrolado. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se vencida. O irmão Félix, tocado por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e eu o acompanhei. Atingindo o degrau externo da porta da entrada, vi que o benfeitor, aflito, se deteve de olhos fixos no céu. Quanto a mim, conturbado, não me sentia capaz de articular uma prece. Nada pude fazer senão calar-me reverente perante o agoniado coração paterno que vinha das esferas superiores para desmanchar-se ali, em suplício indizível, velando através da oração muda que ele extravasava agora em grossas lágrimas. E aqui André Luiz faz uma exortação aos leitores, a todos nós. Homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente, diante dos instintos inferiores que nos torturam as almas, animalizadas ainda por duros encargos do passado culposo, reduzam quanto possível as quedas de consciência. Quando não seja por vocês, façam isso pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis que vos estendem as mãos. Pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que vocês supõem perdidos para sempre, em muitas ocasiões vos acompanho de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de recair ou de resvalar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles. Eles serão generosos, indicando o caminho na noite das tentações, à maneira das estrelas que removem as trevas. Vocês que sabem reverenciar as mães e os mestres envelhecidos na abnegação, que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transformados em afetuosos sireneus, protetores, a nos compartirem as cruzes das provações merecidas, em sofrido silêncio, quando, muitas vezes, não somos dignos de beijar-lhes os pés. E depois dessa exortação, ele nos diz: diante de Félix, em pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre passou então a recorrer ao Evangelho, e confortei-me ao lembrar que Jesus, o Divino Mestre, fora também o amigo sensível e carinhoso, ao chorar um dia na terra diante de Lázaro morto. Decorridos quase 20 minutos em espera, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado em que o espanto e a dor se mesclavam com terrível acento. Marita,
Com a rapidez de uma corça dilacerada, saltou a janela em sentido oposto e disparou em desalinho com o traje descomposto. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento ao fundo, espancando-a com fúria. Esse alguém era a Dona Márcia Nogueira, a esposa. Cláudio, ajudado pelo amigo desencarnado, se recompôs, se revestiu, com as roupas num instante e, ao esbarrar com a esposa, fez um risinho ridicularizador, exclamando mordaz: era só o que faltava. Você também aqui? Dona Márcia, que costumava entreter-se no pôquer junto de amigas, não muito longe da pensão de Crecina, com quem ela mantinha relações de amizade, fora imediatamente informada por Crecina quanto à chegada do marido, com a observação de que ele talvez entrasse em uma briga, em um conflito grave com os dois jovens. O porteiro, receando complicações, apressara-se solícito, comunicando à patroa tudo o que sabia. E a patroa, Crecina, por sua vez, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, não hesitara em invocar a presença da amiga, a Dona Márcia, no intuito de evitar possíveis desastres. A senhora Nogueira, ao chegar inquieta, vira a filha adotiva que fugia e, topando o marido desapontado, saindo a sós, entendeu num relance tudo o que se passara. Canalha! Bradou, indignada. Eu não acreditei nessa menina infeliz, eu que poderia ter evitado. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. Como é que você não pensou? Disse Márcia. Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem a não ser com você mesmo. Você nunca soube da última carta em que ela me entregava a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça pobre e leal é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto você destruiu. Ah, Cláudio, a que baixezas descemos nós? Louco! Você ultrajou sua própria filha. Ele apoiou-se, cambaleante, na porta, como que fulminado por um raio. Dona Márcia explodira em soluços. Entretanto, de nossa parte, era forçoso sair. E aqui termina o capítulo 13. Todas estas realidades, todo este entramado, para terminar justamente nessa dolorosa cena, em que um homem, pensando que vai se beneficiar de uma mulher, de uma inocente, fingindo ser quem não é, para iludir o coração amoroso da moça, acaba mantendo relação sexual clandestina, senão com a própria filha. E tudo isto revelado na porta do quartinho obscuro. E aí nós estamos vendo a consequência de todo um conjunto de fatores que vem nos educar o pensamento a respeito das realidades da afetividade. Por fim, Cláudio descobre que é pai da garota com quem ele sonhava ter contato íntimo. E a menina sai desesperada, fugindo daquela cena. E ele, revelado agora pelo André Luiz como o pai verdadeiro, entra nesse estado
de aparvalhamento. Esse capítulo é impactante. Na semana que vem nós iremos para o capítulo 14, que vai mostrar a todos nós efeitos de nossas ações, não apenas no nosso ambiente, mas fora dele. E com este capítulo seguinte, nós vamos terminar a primeira parte, que é uma parte bastante amarga deste livro. Para começarmos a segunda parte, que nós aprenderemos a extensão verdadeira do verdadeiro amor. Não fique com raiva, não vibre mal, não tenha ódio. Os seres são como são. Mas todas as dificuldades servirão para que os seres se transformem no que Deus projetou para eles serem. E é isso que nós desejamos muito, que você, tanto quanto eu, quanto os demais, possamos meditar e, ao mesmo tempo, vivenciar também. Então, aqui nos despedimos com a gratidão daqueles que têm recebido as mensagens que vocês nos postam e pedimos que você compartilhe, que você se inscreva em nosso canal, que você mande nossos links para mais pessoas, porque isso vai ajudar certamente muita gente a entender a afetividade, ok? Espero você na próxima semana com o capítulo 14. Um grande abraço, até lá e muita paz.